Quero passar a palavra agora para o presidente da AMAST. Eu queria agradecer pelo convite, senhor presidente, inclusive agradecer pessoalmente. Eu não sei exatamente ao que se deve ao convite que nos foi encaminhado, mas a mobilização no bairro, quando tomamos conhecimento desse convite, foi das mais importantes, e tanto é que nós temos aqui vários vizinhos e filiados à associação. Gostaria também de agradecer à senhora Heloísa Queiroz pela delicadeza da brevidade da sua fala, de forma a equilibrar um pouquinho melhor as coisas. A gente, evidentemente que, falando pela sociedade civil, a gente acaba fazendo um contraponto ao relatório de atividades e resultados obtidos por parte do governo e a uma tendência ao otimismo que a gente sentiu no ar até esse momento. É natural que o governo valorize os seus feitos, mas naturalmente também que a sensação e a avaliação, a sensibilidade que a sociedade civil tem para a realidade, ela penso eu, deve preponderar com relação à postura governamental, até mesmo porque a sociedade fica e os governos passam, né? Eu vou fazer um rápido apanhado aqui da história. Queremos falar sobre o Bondinho de Santa Teresa, não vamos falar sobre Santa Teresa, aliás, porque é a Zona Central, né, um conjunto arquitetônico importante, uma APAC, uma área onde circulam crianças e jovens diariamente, portanto, uma daquelas áreas que, pela fala do amigo Fajardo, mereceria atenção e deve ser priorizada, e uma área que nunca foi tão depredada, tão dilapidada, tão esquecida, não apenas pelo patrimônio, mas também pelos serviços públicos municipais, os mais corriqueiros. Mas isso aí acho que é para um outro momento. Está lá, Zona Central, senhor Fajardo. Estamos à disposição, de braços abertos, acolheremos iniciativas condizentes com a sua fala. E está tudo pronto, não falta nada, é só chegar. Agora, com relação ao bonde, o que eu vou tentar apresentar aqui é um relato que fala das dificuldades que enfrenta a sociedade civil quando ela tenta usar todas as ferramentas constitucionais e legais existentes para exercer o seu papel constitucional, não é, de protetora do patrimônio cultural e histórico. Eu acho que o exemplo do Bondinho de Santa Teresa é exemplar nesse sentido, para que nós possamos relativizar um pouco o que dizem os diplomas jurídicos, o que prevê a lei, o que diz a doutrina e o dia a dia, o que de fato acontece. Então, vou contar essa história, e relativamente rápido. Vou começar em 1896, 97, que é lá atrás, mas depois vou dar um pulo enorme, que é quando os primeiros bondes começam a circular. Então, estamos lá, 1896, 1897. Elétricos, eletrificados e tal, aquela história toda. Depois vou dar um pulo rápido para 1965, que é quando se conclui o processo de desativação dos sistemas de bondes do Rio de Janeiro. Patrocinado por Carlos Lacerda, os bondes foram substituídos pelos motores a combustão, diesel, aquela coisa toda, os trolleys, aquela coisa toda, e os bondes desaparecem, permanece lá teimosamente o Bondinho de Santa Teresa por conta da topografia, provavelmente, porque acho que as empresas de ônibus naquela época estavam começando, os ônibus eram grandes, não havia minibuses e essa coisa toda, então larga lá o bondinho que está tudo bem. 66, 67, fortes chuvas, das chuvas mais fortes de verão que o Rio de Janeiro teve, parte da encosta de Santa Teresa desce, os bondinhos continuam a rodar contra tudo e contra todos, é o único elo de ligação do bairro com a cidade, mas sofrem muito. Os motores se queimam, eram motores que puxavam reboques. Graças à iniciativa, criatividade, vontade, decisão dos funcionários do sistema de bonde e dos moradores, que descem a cidade, vão ao Caju, aos depósitos dos bondes antigos, roubam motores menores daqueles bondes que circulavam no plano,
levam esses bondes lá para cima, substituem os motores grandes que puxavam reboques queimados por menores, que rodavam no plano, e os bondinhos Santa Teresa continuaram a rodar, só que agora sem reboque, porque os motores eram dos bondes que estavam no plano. Bom, digamos que começa aí um movimento, a resistência de defesa por parte da sociedade civil de um patrimônio histórico-cultural hoje tombado, hoje duplamente tombado. Em 1970, a Light resolve cortar a luz, porque vence o contrato da CTC com a Light. E a Light diz, bom, vence o nosso contrato, nós não vamos mais fornecer luz aqui para o sistema de bonde. Algum responsável pela CTC chama um funcionário lá da oficina, que ele sabia que era apaixonado pelos bondes, e diz, olha, está acontecendo isso, vocês se virem. E os funcionários do sistema, naturalmente apoiados pela população, instalam um gato. Eles vão à Praça Paris, onde havia uma subestação que alimentava os trolleys da cidade, e começam a puxar, vão não sei aonde, num depósito, resgatam cabos elétricos que ainda tinham alguma condutividade, fazem emendas do jeito que dá para fazer, e começam a puxar os cabos até o ponto a partir do qual se poderia fornecer energia para os bondes. Eles vêm por baixo da terra ali da Praça Paris, no início, depois, quando chega na Lapa, parece que havia obras, eles tiveram que sair, vias aéreas. Fato é que, no dia 31 de dezembro de 1970, quando a Light desligou o sistema de força elétrica do sistema de bondes, os funcionários da CTC, com o seu espumante, na época, né, não havia essas coisas modernas, esses champanhes, quase champanhes de hoje, eles ligaram a deles, e o bonde não parou de circular um único minuto, continuou circulando no gato. E esse gato continua a funcionar durante muitos anos. E esse é um segundo exemplo, bem interessante, da resistência que fez com que o bonde continuasse. Vou fazer um pequeno comercial. Um bonde chamado Santa Teresa, é um filme do Jorge Ferreira, Bola, cinegrafista morador de Santa Teresa, imperdível, fantástico, conta a história da epopeia do bonde de Santa Teresa. E lá vamos nós, 1970, o bonde continua a funcionar sem reboques, com o gato, com motores menores, do jeito que dá. Agora, houve aí um período de que aqui, num documento que eu tenho aqui, diz aqui, fala em desativação não ocorrida por pressão da sociedade, decadência e deterioração, desinteresse do poder público em manter o sistema, e por aí afora vai. Mas o fato é, sim, episódio importante, em 1983, tem aqui um texto que vale a pena ler, que diz assim, lembrando que a MAST foi criada em 78 e registrada em cartório em 80. Esse texto diz assim, é uma questão que mexe com a acessibilidade, perdão, não. Há uma associação de moradores de bairro com representatividade provada, não custa atender no que pleiteia e não ofende o bom senso. Se os usuários querem o bonde como era e não como pretendem os reformadores, por que contrariá-los? Uma das coisas mais inteligentes que se fizeram no Rio de uns tempos para cá é a associação de moradores, instrumento incomparável de colaboração com o poder público, à margem de toda política e de todo interesse particular. Bate perfeitamente para a MAST, que não tem nenhuma vinculação partidária, e nunca teve. Pelo Brasil afora, as câmaras municipais precisam contar com essas agremiações que sugerem, orientam, criticam e ajudam a tocar a administração. O poder e os cidadãos encontram-se e dialogam através desse tipo de organização comunitária. Em cada município, o morador integrado na associação deverá estar atento em defesa de seus valores históricos e artísticos, seus logradores públicos, suas peculiaridades merecedoras de conservação. Será, individualmente, um cidadão sem força de executivo, mas vigoroso, na medida em que se junta aos mais para manter viva e bonita a cidade. O debate em torno do bondinho realça esse fato social, forma-se uma consciência coletiva que gradativamente poderá tornar a vida urbana mais fácil de ser vivida. E pasmem quem assina Carlos Drummond de Andrade, Jornal do Brasil, 30/7 de 1983. Diga-se de passagem que antes da MAST ser criada havia a Associação de Amigos do Bonde. Na Associação de Amigos do Bonde havia pessoas como Djanira, Manuel Bandeira, enfim, Pascoal Carlos Magno e outras figuras da cultura que, na época, se engajaram fortemente na defesa do bonde. Mas tudo bem.
O bonde sofre, chega o período em 1970, porém, em 1966, assume o engenheiro Bernardo Stille Neto, gerente da CTC. 1996, assume o Bernardo Stille Neto, gerente da CTC, que assume o sistema com poucos bondes e o devolve com 11 bondes. Então, em 1970 temos aí 11 bondes. Em 2000, também temos 11 bondes circulando. E 2000, senhoras e senhores, é 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás, temos filmes e temos documentos sobre isso. Tínhamos 11, 12 bondes subindo e descendo Santa Teresa e atuando como prestador de serviço público, levando as crianças para a escola, as pessoas para o trabalho e também os turistas, né? Porque não há conflito nenhum entre uma coisa e outra, mas há uma prioridade clara para o serviço público. Alguma coisa acontece a partir de 2000 que desleixo, sucateamento, abandono, desinteresse. E aí a gente começa a entrar na parte mais factual. Julho de 2005, 10 anos atrás, um contrato para fornecimento de bens e execução de serviços, reabilitação e modernização de 14 bondes de Santa Teresa, sob o regime de empreitada, no valor de 14 milhões de reais, assinado pela Central com a Tetrans, que é uma empresa que trabalha veículos sobre trilhos, que é lá de Três Rios. Então, está aqui, enfim, tudo que eu falo está documentado aqui. É um contrato de 14 de julho de 2005, a empresa Tetrans é contratada para produzir 14 bondes. A AMAST solicita, estamos em 2005, no dia 9 de agosto, um mês mais tarde, depois da assinatura do contrato, o cronograma de entrega dos bondes. E o senhor Roberto Ramos dos Santos, diretor de produção da Central, produz documento, que temos aqui, no qual ele informa que serão entregues 14 bondes, tal como previsto pelo contrato, e que serão levados às oficinas do Tetrans um total de 17 bondes que estariam nas oficinas de Santa Teresa. Então, as oficinas de Santa Teresa, acho que a maioria dos senhores e senhoras conhece. Ali no Largo do Guimarães, como quem está subindo, quebra à direita, tem lá a Rua Pascoal Carlos Magno, curtinha, lá atrás tem as oficinas. Quem sobe pela Joaquim Murtinho, né, pode ver à direita os bondes lá cobertos, atualmente cobertos com um impermeável azul. Naquela época, segundo o depoimento do senhor Roberto Ramos dos Santos, haveria 17 bondes a serem modernizados ali. Estamos em 2005, 17 bondes. 10 anos atrás. Não faz tanto tempo assim. Onde está tudo isso? Na época, em outubro de 2007, o senhor Máximo de Avina Bianchi, presidente da Tetrans, dá uma entrevista no qual ele diz assim: somos praticamente a única empresa a ter tecnologia de balanceador de truque, a estabilidade do bonde. O projeto é nosso, desenvolvido aqui. Nossos concorrentes fazem o processo geralmente por medida direta. Já na Tetrans, testamos cada truque. Quando o bonde sair daqui, já pode rodar. Eles também ganharam um sistema de frenagem dupla. Há um primeiro freio a discos que reduz gradativamente a velocidade, com conforto e sem solavancos. Para dar mais segurança, desenvolvemos um sistema de sapatas que, em caso de emergência, com um simples toque de um botão de painel, abaixam e se fixam ao trilho, parando imediatamente o bonde. Podemos garantir que é um sistema muito mais seguro que o anterior. Não podemos esquecer que cada bonde pesa 9 toneladas. Estamos aqui em outubro de 2007, com um dos gerentes da empresa que está produzindo novos bondes para Santa Teresa, que levou para a sua fábrica 17 bondes antigos, né, que seriam restaurados. Havia algumas partes que eles chamam de imprestáveis, e que devolveria 14 bondes restaurados para Santa Teresa. Pelo que eu sei, não voltaram 14 bondes, acho que voltaram 8 ou 9. Mas o que aconteceu com esses bondes modernos que só eles sabiam produzir? Vamos ver mais tarde. Em 2008, percebendo que havia um claro sucateamento do sistema, que obras que haviam sido feitas não foram terminadas, que a reforma dos bondes não vinha sendo concluída, com dinheiro público, naturalmente, do Banco Mundial e do Plano Estadual de Transportes, um morador de Santa Teresa aciona o Ministério Público, apoiado pela AMAST,
E o Ministério Público acolhe essa representação e aciona o Estado. Em 2008. A sentença de primeira instância, pelo que eu sei, saiu em 2009. A sentença condena o Estado. Primeira instância. Condena o Estado a... Eu estou quase acabando. Condená-las, as partes, solidariamente. Adotarem todas as medidas necessárias à execução das obras previstas no Programa Estadual de Transporte PET do Estado do Rio de Janeiro para funcionamento seguro do sistema de bonde Santa Teresa e que garantam a preservação do sistema de acordo com a resolução do tombamento. Na época, tombamento do INEPAC. Restaurem os bondes pendentes de reforma de acordo com o projeto aprovado no prazo de 60 dias a contar da intimação e decisão que antecipou a tutela do mérito sob pena de multa diária de R$50 mil, recolocando-os em circulação conforme estejam em condições de tráfego. Estamos em 2009. Restaurarem, no prazo de 120 dias contados da intimação da decisão das folhas na oficina de bondes, o sistema de cabos... Então, restaurarem o sistema de cabos de energia suspensos, a via permanente de trilhos e o gradil sobre os arcos da Lapa, sob pena de multa diária de R$50 mil. É o que estão tentando fazer agora e não conseguem. A procederem à reforma das estações da Carioca e Curvelo, a construção do abrigo de bondes, a implantação de 6 seccionamentos da rede aérea, etc., etc. A pagar indenização por danos ambientais, em valor a ser apurado, a cumprir a obrigação de não fazer, realizar, permitir ou consentir que sejam feitas intervenções irregulares em todos os bondes submetidos à recuperação. Bacana isso, né? A Justiça, né, assumindo a defesa do patrimônio histórico, né, e decretando uma sentença com obrigação de não mexam no patrimônio histórico, não alterem, não façam modificações que não devam ser feitas. Eu gostei muito da fala da amiga Olga, que nos disse que restauração tem que ser feita por empresas especializadas, né? Eu estou acabando, desculpe, eu estou acabando. Eu acho que essa história merece. Não, hoje a gente vai ter que continuar. A gente vai ter que realmente refazer uma nova sessão, é evidente, mas eu estou concluindo, eu lhe garanto, mais 10 minutos e eu terminei. Não é o que acontece com o sistema de bondes. Não é o que acontece no sistema de bondes. Lá, empresas que não são especializadas atuam e fazem qualquer coisa. Gostei também muito da fala da senhora Miriam, que nos disse que restauração só quando conservação não é possível, né? No caso, tarde demais, no caso do bonde Santa Teresa, porque conservação foi absolutamente o que não houve. Bom, isso aqui, sentença de primeira instância em 2008. E aí, 2011, agosto, dia 27, um bonde, sem qualquer condição de estar circulando, de acordo com o laudo técnico, perícia da polícia e do Detro, não é isso? Se choca contra um poste, mata e fere um sem número de pessoas. Vejam bem, se o Estado não tivesse recorrido em 2009 contra essa sentença, a sentença que o obriga a fazer aquilo que ele tem a obrigação de fazer, que é cuidar do patrimônio público, porque para que o Estado serve, se não for, entre outros, para cuidar do patrimônio público? Mas o Estado parece que não gosta muito. Então ele recorre. Se ele não recorre, acata a sentença e restaura o sistema, possivelmente não teríamos tido esse acidente. Mas não, ele recorreu. A sentença de segunda instância, pelo que eu sei, é difícil apurar isso, porque precisa ser jurista para entender essas coisas, mas sai 1 ou 2 meses depois do acidente. Vem a decisão de segunda instância. E o Estado perde novamente. E prevalece essa sentença. Restaurar o sistema. Bacana. Restaurar o sistema. Em 2012, o Estado veio a público com um edital para a contratação de uma empresa que vai desenvolver novos bondes e montar novos bondes. Vejam bem, desenvolver novos bondes e montar novos bondes. Nada a ver com a sentença que fala em restaurar. O Estado se recusa a trabalhar com a possibilidade do restauro dos bondes, quando é sabido que em São Francisco, em Lisboa, em Istambul, em Praga, temos bondes centenários, todos restaurados e circulando com absoluta segurança. Santos. Mas o Estado se recusa, não gosta da ideia. Abomina essa ideia. O Estado quer apagar da memória o sistema histórico de bonde Santa Teresa. E tem toda a razão.
porque tratou esse sistema com tanta irresponsabilidade, né? Porque é corresponsável, no mínimo, pela morte de tanta gente, que tem mais é que erradicar isso da face da terra, apagar qualquer vestígio. Aqui nunca houve bonde histórico. E aí ele decide: nós vamos arrancar todos os trilhos, arrancar todos os cabos, vamos botar novos trilhos, botar novos cabos e vamos construir novos bondes modernos, digitalizados. Bacana. Aí nós demos uma olhada na licitação e verificamos que havia irregularidades. Entramos na justiça, direto na justiça. Ganhamos uma liminar que interrompeu a licitação. Perdemos na segunda instância, a licitação rolou, e vejam só quem foi contratado. Aquele senhor Guiavina, que, tão cheio de si, disse numa entrevista que os bondes que eles produziam eram aqueles bondes. E a gente pergunta assim: mas onde é que estão os bondes? Aqueles bondes que tinham 3 anos. Em 2011, quando aconteceu o acidente, esses bondes tinham 3 anos. Cadê os bondes? Ah, não, esses bondes não, vamos fazer novos. O que aconteceu com aqueles bondes? Eles tinham erros de projeto, é evidente. E eles foram pano rápido, Frankenstein, porque era uma mistura de VLT com bonde. Pano rápido, e vamos deletar da história também os 8 bondes construídos em 2008 pela Tetrans, e vamos encomendar à mesma empresa novos bondes. Bom, solicitar a Vossa Senhoria que possa concluir, por gentileza. E eu agora já estou concluindo. Fomos ao Ministério, começam as obras de troca dos trilhos. Percebemos imediatamente, começa em novembro de 2013. Em março de 2013, vamos ao Ministério Público, dizendo: essas obras não podem ser feitas como estão sendo feitas. Apontamos uma série de irregularidades. Abre-se pela portaria número 055 de 2014, o inquérito civil público 8007, não é isso? Um inquérito civil público que deve investigar as obras. Que obras? Essas obras que estão agora paralisadas. Essas obras que muito antes, que deveriam ter sido concluídas em um ano e vão levar no mínimo mais 3 anos para serem concluídas. Obras que impermeabilizam o solo, não é isso? Obras que destroem o acervo arquitetônico daquele bairro. Senhor Farjado, vamos bater perna em Santa Teresa para ver o que está acontecendo lá, né? Hã? Não, Museu do Bonde. Bom, aí... Vossa Senhoria puder concluir, por gentileza. Eu estou realmente concluindo. Abre-se um inquérito civil público, abre-se um outro inquérito civil público no Ministério Público Federal, porque fomos também ao Ministério Público Federal, porque o governo queria fazer bondes fechados, né? E porque o governo não apresenta nenhum projeto e não faz nenhuma referência. Não existe inventário do acervo de bondes de Santa Teresa, acervo histórico de bondes de Santa Teresa. Não está inventariado. Ninguém sabe o que existe e o que não existe. Ninguém sabe qual é a situação desse acervo. Esse acervo esteve exposto ao tempo agora, durante anos. E por insistência nossa, através de internet, jogaram uma lona por cima dele. A cada dia que passa, esse acervo perde mais. E o sistema de bonde de Santa Teresa, duplamente tombado, cai duplamente aos pedaços, sem que ninguém absolutamente intervenha. Então nós temos o quê? Nós temos histórias de fracassos, histórias de erros, 2 inquéritos civis públicos, temos uma condenação de segunda instância, tá certo? Para defender os interesses dos moradores? Não. Para defender patrimônio público, que é do senhor, que é da senhora, que é do senhor, que é dele, que é de todo mundo. Então, todos os instrumentos jurídicos foram exauridos. Exauridos por uma associação de moradores que não tem um número de telefone, que não tem um funcionário, que não tem uma sede. Tudo na base da raça, né? E agora, bom, agora vale a Constituição. Era isso. Eu concluo por aqui. É preciso nós não podemos continuar essa luta sozinhos. E nós estamos absolutamente sozinhos e solitários. Sem o apoio da Assembleia Legislativa, sem o apoio do INEPAC, sem o apoio da cultura, sem o apoio do patrimônio histórico-cultural, a gente está lá ralando e apanhando da polícia. E visto como raude, nós somos todos raudes de 70 anos de idade, com muito orgulho. Obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria.
Eu agradeço a Vossa Senhoria. Já quero deixar aqui, proporei à comissão uma audiência pública específica para tratar da situação dos bondes de Santa Teresa, trazendo a esta casa a Secretaria de Estado de Transporte, que é quem é o responsável, fazer um requerimento de informações para que nos diga a respeito do acervo desse patrimônio que consideramos um patrimônio histórico. Então, faremos esse requerimento de informações e tenho certeza que os deputados desta comissão são aliados nesse processo.